Olá, amigos do Washington Fora de Horas. Esta é a edição de terça-feira e hoje é dia 1 de junho de 2021. É o Dia Internacional dedicado à criança. Nós 30 minutos, aliás, um bocadinho mais tarde hoje, devido a problemas de ligação ao Facebook, mas aqui estamos para vos trazer notícias da África lusófona, notícias do continente africano, notícias do mundo. Convosco está nesta terça-feira que amanheceu de sol aqui na área do Washington, apesar de estar um bocadinho para o frio nesta primavera. Um dia de sol. Vamos então aqui às nossas notícias. Vamos começar com Angola, onde o governo começa a entregar corpos de vítimas dos conflitos armados, começa a entregar esta semana e prevê entregar os primeiros restos mortais de pessoas que morreram durante os conflitos políticos registados no país entre 1975 e 2002. A informação foi avançada pelo coordenador da Comissão de Reconciliação em memória das vítimas dos conflitos políticos, Francisco Queiroz, quem garantiu que o Estado angolano vai apoiar na questão dos caixões para os restos mortais que já estão a ser identificados. O também Ministro da Justiça e Direitos Humanos garante que o processo está em curso e está bem organizado. Ele realçou que o papel do Estado é localizar onde estão enterrados os restos mortais, exumá-los e fazer o reconhecimento por ADN, salientando que nesta tarefa a família tem um papel muito importante. Continuando em Angola, a UNITA denuncia um plano de implosão do partido pelo MPLA. O Comitê Permanente da Comissão Política da UNITA emitiu um comunicado no qual acusa o MPLA de revitalização do plano de implosão da UNITA, que, segundo o maior partido da oposição angolano, se tem manifestado pelo aliciamento dos seus quadros, pela partidarização dos órgãos estatais da comunicação social, pela instrumentalização dos órgãos de apoio do Presidente da República e dos serviços de inteligência do país para a demonização do presidente do Galo Negro, Adalberto da Costa Júnior. No documento, o Galo Negro apela ainda à sociedade civil organizada, às forças vivas da sociedade em geral, à juventude e a todos os patriotas angolanos a unirem-se para a materialização da ampla frente patriótica e democrática para a alternância do poder sobre a liderança da UNITA. Fim de citação. E vamos agora até o outro lado do continente, a Moçambique, onde a Associação de Ruandeses Refugiados contraria declarações da polícia. A Associação dos Ruandeses Refugiados em Moçambique continua sem saber o paradeiro do seu compatriota exilado Nhatumohanga Cassian, raptado por 8 homens no domingo dia 23, na ilha de Inhaca, onde residia e onde fazia comércio. Enquanto a Polícia da República de Moçambique e o Serviço de Investigação Criminal dizem desconhecer o caso, o porta-voz daquela associação garante que o jornalista Cassian foi levado para uma esquadra policial na ilha de Inhaca, tendo sido depois transferido para Maputo. Em conversa com a Voz da América, Cleofas Abiarmien conta que Nhatamuhanga Cassian foi levado da sua casa por 8 homens para a esquadra de Inhaca, onde, após 3 dias, o próprio comandante disse ao advogado da associação que o caso era complicado e que devia ser enviado a Maputo. Contactado pela Voz da América, o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal em Maputo, Hilário Lol, garantiu que ninguém nos contactou, nem familiar, nem a comunidade, e que soube do alegado rapto pelo comunicado posto a circular pela Associação de Ruandeses Refugiados em Moçambique. Posição semelhante tem o porta-voz da Polícia da República de Moçambique, Leonel Muchina, sem dados para confirmar se o rapto de Cassian é fruto do braço do regime do Ruanda. O porta-voz da associação lembra que o presidente ruandês, Paul Kagame, tem estado atrás de todos os críticos, ou tem ido atrás de todos os seus críticos. Em Moçambique, ele aponta 3 casos em 2016, em que os nossos compatriotas conseguiram fugir e escapar às tentativas de sequestro. Para ouvir a entrevista com o porta-voz da Associação dos Exilados Ruandeses em Moçambique,
vá à nossa página www.voaportuguês. Continuando em Moçambique, que está entre os 5 países com mais casos de SIDA no mundo. Tem o maior número de novas infecções pelo VIH-Sida no mundo. Ocupa atualmente a 4ª posição atrás da vizinha África do Sul, Nigéria e Rússia. A informação foi avançada pelo Ministro da Saúde, Armindo Tiago, durante o lançamento do 2º estudo do Índice do Estigma 2.0, que arranca este mês nas províncias de Maputo, Sofala, Nampula, Zambésia, Gaza, Cabo Delgado e também na cidade de Maputo. O ministro admite que esta realidade é um desafio contínuo e permanente, sendo necessário estratégia para reduzir o número de novas infecções e melhorar a qualidade de vida das pessoas infectadas e também afetadas pelo VIH-Sida. Dados avançados pela representante da ONU-Sida em Maputo, Eva Kiwango, indicam que há perto de 38 milhões de pessoas que vivem com HIV-Sida no mundo, e dos quais 2.100.000 estão em Moçambique. Ainda em Moçambique, que tem desde 2019 uma lei contra o casamento prematuro, mas continua a restar um elevado número de casos, com a implementação da lei a mostrar ser um desafio, devido principalmente à fraca denúncia dos casos. Andrea Yosnar, representante em Moçambique do Fundo das Nações Unidas para a População, FNUAP, diz que todos os dias em Moçambique 130 raparigas casam prematuramente, o que corresponde a 5 raparigas por hora. Segundo as autoridades moçambicanas, a província de Nampula é uma das províncias em que as meninas casam antes dos 18 anos por imposição da família. Vários organismos que trabalham pela causa da eliminação das uniões forçadas e prematuras têm manifestado preocupação e têm feito apelos às comunidades para que denunciem os casos. Recentemente, em Nampula, uma menina de 14 anos foi expulsa de casa pela avó por negar um casamento arranjado. Quando a família deu a escolher entre casar ou sair de casa, ela pegou em 100 meticais, apanhou o autocarro sem saber para onde ir, acabou por chegar ao mosteiro Mater Dei, onde foi acolhida pelas madres. As famílias em Nampula justificam os casamentos precoces com a pobreza que vivem. Este é o assunto de um excelente vídeo da nossa correspondente em Nampula, Adina Soalehe, que pode ver no nosso site www.voaportugues.com. E nós já iremos falar aqui da Guiné-Bissau. Entretanto, dar os nossos bem-vindos, os nossos olás aos nossos amigos internautas que se juntaram a nós nesta terça-feira, 1 de junho, Dia Internacional da Criança. Temos connosco desde o Cuitubié a Rosário Candimba. Temos também connosco o Narciso Miguel, que diz: boa tarde, desejo um feliz Dia Internacional da Criança para todas as crianças do planeta. Estes são votos que nós secundamos também. Temos o filho de Guida, que dá as boas tardes à Voz da América. Temos também vinda de França, Lulenga António Vitória Nossa, diz paz por todos. Agora temos também o filho, como já dissemos, ele está na Lunda Norte, ele quer garantir que nós sabemos que ele está na Lunda Norte em Angola. Já agora, filho, como está a Lunda Norte. A partir de Luanda temos o Arlindo AC, temos também a partir de Luanda o Alexandre Samuel Camaleta. Portanto, bem-vindos a estes nossos amigos que se juntaram a nós nesta terça-feira, Dia Internacional da Criança. E temos aqui o Enda José Silva Marques. Ora, ele diz: bom dia, Voz da América, o meu país Brasil está aguardando a transmissão em ondas curtas para cá. O país é um verdadeiro continente, ainda nem toda a população tem internet para ouvir a Voz da América. Saudações de Minas Gerais, Brasil. De facto, a Voz da América tinha 3 emissões em português, uma emissão para Portugal, uma emissão para a África e uma emissão para o Brasil. A emissão para português terminou, creio eu, em 1987, depois de ter sido avaliado que o país já estava no caminho da democracia como tal, não precisava de ter uma emissão em português para Portugal. Depois foi a vez da emissão em português para o Brasil também ter sido descontinuada, mas desde então muitos dos nossos amigos brasileiros continuam a pedir uma emissão. São emissões sobretudo em onda curta, onda média. Neste momento temos também muitas das nossas emissões que são transmitidas com as nossas parceiras locais nos países para onde transmitimos.
transmitidas em FM. Portanto, este nosso amigo aqui a dizer que espera uma transmissão de rádio, áudio, portanto, para o Brasil, porque nem toda a população tem internet. De facto, o que acontece um pouco por todo o mundo, incluindo também na África, onde se fala oficialmente português. E temos também a acompanhar desde Lisboa o Sebastião Domingos Simão, que com os seus votos de paz para o mundo inteiro, e diz basta de sangue, boa terça-feira abençoada e bem-aja. Temos também connosco desde o Bengo, Angola, o Carlos Moçante Bahia, desde Quelimane está o Mamadi Iqbal Daoud e desde Luanda, Angola, temos um Nzunzi João Afonso. Portanto, para todos, bem-vindos. Não se esqueçam, todos os dias aqui estamos 30 minutos, de segunda a sexta, quero dizer, 30 minutos com informação do mundo, especialmente informação dos países para onde nós transmitimos, como a Guiné-Bissau, onde o Madame G15 não deixa o governo, apesar das críticas internas que foram feitas. O Conselho Diretivo do Madame G15, o Movimento para a Alternância Democrática, decidiu manter-se na coligação governamental na Guiné-Bissau, isto depois de analisar as críticas feitas pela juventude do partido e pela estrutura de quadros e técnicos CADEM, que chegaram a pedir o abandono do executivo de Nuno Gomes Nabian. O porta-voz da segunda força política do Parlamento, Gibril Baldé, reiterou que as estruturas têm todo o direito de manifestar a sua indignação, mas o partido entendeu que houve exageros e não se pode dar um ultimato ao partido naturalmente. Com 27 lugares na Assembleia Nacional Popular, o Madame G15 é o principal suporte do governo no Parlamento, mas perdeu peso político no Executivo a favor do PRS, que é a terceira força política do país, após remodelação governamental no passado dia 25 de abril. E vamos agora aqui até São Tomé e Príncipe, onde a sociedade civil pede ações em defesa da criança. Em São Tomé e Príncipe, neste Dia Internacional da Criança, a plataforma da sociedade civil contra o abuso sexual de menores exige mais ações em defesa e proteção das crianças, no momento em que dados sobre a violação sexual de menores neste país preocupam a organização que integra uma dezena de associações de defesa e promoção da família. Como alerta às autoridades, a plataforma da sociedade civil contra o abuso sexual de menores publicou hoje vários depoimentos de famílias são-tomenses vítimas deste crime. Um desses depoimentos lê-se: a minha irmã de 13 anos de idade está grávida do meu padrasto. Ela começou a ser abusada sexualmente desde os 10 anos de idade. De acordo com as autoridades, centenas de processos relacionados com crimes de abuso sexual de menores são arquivados por falta de provas. Teremos uma reportagem na nossa emissão de rádio a partir das 17 horas, tempo universal coordenado. Vamos agora a Cabo Verde, onde instituições alertam que a Covid-19 pode deixar mais crianças nas ruas. As instituições cabo-verdianas admitem a possibilidade da crise provocada pela pandemia aumentar o fenómeno de crianças na rua e também de trabalho infantil. A presidente da Associação das Crianças Desfavorecidas, Lourença Tavares, disse em declarações a jornalistas que a pandemia está a agravar a situação de pobreza em Cabo Verde e o sofrimento das crianças mais vulneráveis. A presidente do Instituto da Criança e Adolescentes, Maria do Nascimento, também admite o agravamento da vulnerabilidade das crianças pobres com a crise da pandemia, que, para além de problemas sanitários, tem gerado graves problemas económicos e também a perda de rendimento das famílias, um pouco o que acontece por todo o mundo devido à situação que foi criada por este novo coronavírus, o Covid-19, que levou a confinamentos e a contração de economias mundiais. E nós já vamos voltar aqui para mais notícias do continente africano e do mundo. Temos desde Luanda, Angola, o Ladislau Gonçalves diz que é sempre um prazer, para nós é sempre também, de facto, um prazer ter todos estes nossos amigos,
todos os dias connosco. Não se esqueçam, digam também aos vossos amigos e à vossa família, assim que puderem, também para estarem connosco, uma vez que nós estamos aqui a fazer este trabalho para vocês e é sempre agradável ter a vossa companhia e saber que os nossos números aumentam. Nem sempre temos notícias chamadas sexy ou grandes notícias, mas temos sempre notícias de interesse para todas as pessoas que nos acompanham. E vamos então continuar no continente africano, onde o antigo presidente da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo, vai regressar ao país a 17 de junho, após uma década depois da sua absolvição de crimes contra a humanidade durante uma guerra civil. Em abril, recorda-se, o Tribunal Penal Internacional, em Haia, confirmou que Gbagbo e o seu antigo braço direito, Charles Blé Godé, tinham sido ilibados quanto a crimes relacionados com a devastadora violência pós-eleitoral que abalou a Costa do Marfim em 2010-2011. Mais de 3 mil pessoas foram então mortas nos meses de luta após as eleições de 2010, quando Gbagbo contestou os resultados da votação ganha pelo atual presidente Alassane Ouattara e recusou demitir-se. Gbagbo acabaria por ser forçado a sair do poder, foi preso em abril de 2011 e depois transferido para o Tribunal Penal Internacional. Tornou-se o primeiro chefe de Estado a ser julgado no tribunal, embora tanto ele como Blé Godé tenham sempre insistido que não eram culpados de crimes contra a humanidade. O atual presidente Ouattara disse que o seu antecessor era bem-vindo para regressar a casa e que desfrutaria das vantagens e subsídios disponíveis para os ex-presidentes. No Uganda, o ministro dos Transportes, que liderava as Forças Armadas, foi baleado hoje no ataque que deixou a sua filha e o guarda-costa mortos, disse um porta-voz do governo. O ministro-general Eduardo Katumba Wamala, que foi chefe das Forças de Defesa entre 2013 e 2017, ficou debaixo de fogo quando conduzia em Kampala, segundo o porta-voz do governo. O tiroteio da terça-feira é o mais recente de uma série de tentativas de assassinato de alvos de grande visibilidade por assassinos transportando-se em motocicletas na capital do Uganda. Incidentes em circunstâncias semelhantes ocorreram em 2018, 2017 e também 2015. Neste último foi morta a procuradora que investigava um ataque jihadista em Kampala. Até agora nunca ninguém foi condenado por estes assassinatos. As autoridades ruandesas prenderam um youtuber altamente crítico acusado de negar o genocídio de 1994, o que poderá colocá-lo na prisão durante mais de uma década, se for considerado culpado. Aimable Karazira, de 40 anos, antigo professor universitário, dirige um popular canal no YouTube com mais de 62 mil assinantes, de onde lança ataques regulares contra o governo ruandês. O governo em Kigali tem sido frequentemente alvo de ataques por parte de grupos dos direitos humanos por violar a liberdade de expressão e utilizar abusivamente as leis da negação de genocídio para atacar os seus críticos. No Ruanda, onde a imprensa é altamente controlada, a dissidência não é tolerada, YouTube explodiu em popularidade e várias pessoas que falavam nesta plataforma foram presas. Na região do Tigre, cerca de 91% da população, ou cerca de 5,2 milhões de pessoas, precisa de ajuda alimentar devido ao conflito, segundo o Programa Alimentar Mundial, que nesta terça-feira lançou um apelo de 203 milhões de dólares para aumentar a sua assistência a esta região, que tem sido alvo de uma ação militar por parte das forças federais comandadas pelo primeiro-ministro Abiy Ahmed. Os produtores de farinha e óleo de peixe para as indústrias europeias e asiáticas estão a privar a população da África Ocidental de uma parte importante da sua dieta e a contribuir para a pilhagem dos recursos pesqueiros, diz Greenpeace no relatório publicado hoje, terça-feira. Cerca de 500 mil toneladas de peixe, que poderiam acabar nos pratos de 33 milhões de pessoas, são transformadas anualmente em farinha de peixe e o óleo de peixe para setores vários, segundo esta ONG. A produção de farinha e óleo de peixe nesta região do continente aumentou de 13 mil toneladas em 2010 para 170 mil toneladas em 2019, de acordo ainda com o Greenpeace. A União Europeia, China, Vietnã e Malásia são os principais destinatários
destes produtos. E vamos continuar aqui com notícias. Na África do Sul, a taxa de desemprego, perdoem-me, tenho que desligar. Na África do Sul, a taxa de desemprego atingiu novo nível de recorde no primeiro trimestre deste ano, segundo dados oficiais divulgados hoje, com o país mais afetado pela pandemia do Covid-19 em África a continuar a sofrer os efeitos da pandemia. São 32,6% da força laboral que está no desemprego. A África do Sul, a economia mais industrializada do continente africano, já se encontrava em recessão quando o surto do Covid-19 se espalhou em março de 2020. As medidas restritivas impostas para conter a propagação do vírus apenas agravaram mais a situação económica. A África do Sul é o país do continente africano mais afetado pelo coronavírus. Tem mais de 1,6 milhões de pessoas afetadas, das quais 56 mil morreram. O Papa Francisco atualizou o Código Penal da Igreja Católica esta terça-feira, acrescentando diretivas sobre a punição de crimes de abuso sexual de menores por parte de padres, diretivas há muito pedidas por ativistas contra a pedofilia. As alterações entrarão em vigor em dezembro. Apesar das recentes medidas para erradicar os abusos por parte dos padres e aumentar a transparência, algumas vítimas dizem que o Vaticano ainda não foi suficientemente longe para proteger as crianças, mesmo no Ocidente, onde a intensa cobertura mediática dos padres pedófilos levou a um maior escrutínio das práticas eclesiásticas. O Supremo Tribunal de Espanha recusou na terça-feira um pedido de acusação para que o líder da independência do Sahara Ocidental, Brahim Ghali, fosse detido, afirmando que os queixosos num caso de crimes de guerra não apresentaram provas que demonstrassem a sua responsabilidade. O líder da Frente Polisário foi tratado no Hospital Norte de Espanha após ter sido diagnosticado com a Covid-19. E nós estamos aqui nos minutos finais desta Washington Fora de Horas. Vou destacar aqui o desporto, atenção para o futebol, com a Copa América, a Taça das Nações da América do Sul, que continua mergulhada em alguma incerteza. Isto porque deveria começar no dia 13 na Argentina, foi cancelado devido a pressões internas e externas sobre a segurança sanitária devido à epidemia do coronavírus. Já tinha sido antes cancelada na Colômbia, que era o co-organizador com a Argentina, devido a problemas relacionados ali com a instabilidade política. Agora vai ter lugar no Brasil. Bolsonaro, o presidente brasileiro, diz que ele e os seus ministros, incluindo o ministro da Saúde, concordaram em acolher a Copa América, mas o Brasil quer ter todas as delegações vacinadas e não haverá público nos jogos. Problema: a pandemia do coronavírus no Brasil, que continua a causar cerca de 2.000 mortos por dia. Esta semana o nosso Angola Saúde em Foco vai ter como convidado o Dr. Paulo Macana. Ele é investigador principal do estudo sobre as estratégias para acelerar a eliminação da doença do sono com problema de saúde pública em Angola. Vamos, portanto, falar sobre a doença do sono, como aparece, os seus sintomas e também as suas consequências. Envie a sua mensagem por escrita, em vídeo ou em áudio para o WhatsApp da Voz da América com as suas dúvidas, comentários e perguntas. O nosso número é +1 202 251 9466. Para inscrever-se também através dos nossos números locais 932 348 698 ou 993 255 911. Temos também Bastidores do Desporto, agora pode receber também pelo WhatsApp os Bastidores do Desporto. A rubrica é assinada pelo João Sandarrita, vai atrás da cortina desportiva e conta outras histórias para além das modalidades em campo. Portanto, não esqueça, pode receber os Bastidores do Desporto através do WhatsApp da Voz da América, +1 202 251 9466 e escreva Desporto. No website da Voz da América, o conteúdo que chama mais a atenção esta terça-feira é: analistas angolanos dizem que escândalo na presidência põe a imagem de João Lourenço em causa. Fazedores da opinião em Angola consideram que o escândalo milionário envolvendo o oficial superior da presidência da República está a deixar beliscada a imagem de João Lourenço. Isto é o mais recente capítulo do caso do Major Paulo Lussati, da Casa de Segurança do Presidente,
preso no aeroporto internacional 4 de fevereiro com milhões de dólares e euros. Foi também exonerado nesta segunda-feira 31 ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente, o general Pedro Sebastião, e a sua substituição pelo antigo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, o general Francisco Furtado. Pode ler mais sobre este artigo em www.voaportugues.com. E hoje colocamos a seguinte pergunta nas nossas redes sociais. O escândalo Paulo Lussati afeta a imagem do presidente angolano João Lourenço? Perguntámos sim, de que forma ou não, porquê? O Dilson Nanene Mamadi escreve: afeta não só João Lourenço como o próprio MPLA. É sinal que já não merecem governar Angola. O MPLA por completo são todos Moibi, gatunos, endoki, feiticeiros. Quem disse que um major tem mais dinheiro que Cristiano Ronaldo? E só em Angola, mas os mesmos como que não sabem nada. O tal Presidente da República anda à torta e à direita a pedir esmola enquanto que o dinheiro está com os seus comparsas. Palavra de ordem, alternância. O Jeremias Mateus diz que João Lourenço não tem competência para governar Angola por fazer parte de um regime antigo e que, por azar, ele é agora o presidente. Portanto, João Lourenço, com os seus discursos falsificados sobre o combate à corrupção, foi feito apenas para poder subir no poder. O Luís Salomão, o Leão, diz: eu acho que não mancha, porque nunca pessoas perto do antigo presidente passaram por isto e dizem estes esquemas dos generais são antigos. Se hoje alguém está na justiça é demonstração de que este presidente não está dentro dos negócios dos generais. O Erickson Silva diz: sim e não, vai depender do posicionamento do Presidente da República no desenrolar desta vergonhosa e triste história. Queremos os generais que estão por detrás destes desfalques. Neste assunto estou que nem Tomé, só vendo para crer. Até lá todo o movimento de exoneração e as danças de cadeira não me dizem nada. E por último, na rede social Twitter, Naomi Osaka é o tema do dia. A tenista abandonou o Grand Slam de Roland Garros depois dos organizadores terem ameaçado que ela enfrentaria a desqualificação se continuasse a recusar falar com a imprensa. Em comunicado, Naomi Osaka, de 23 anos, disse, e citamos: sofri longos períodos de depressão desde 2018. Ela diz que falar com a imprensa provoca-lhe ansiedade. A 4 vezes campeã de singles do Grand Slam foi multada em $15 mil depois de não participar na conferência de imprensa após a sua vitória no primeiro round sobre a romena Patrícia Mariatin no domingo. A Federação Francesa de Ténis considera o resultado infeliz. E pronto, amigos, assim nós vamos pôr ponto final neste Washington Fora de Horas, dizendo que connosco também esteve o José Cocita Piloto, desde Luanda a acompanhar o Ernesto Bolão. Tivemos também connosco o nosso amigo Ailton Correia, no Brasil, na cidade de Tubarão, Santa Catarina, onde diz que faz sol de 17 graus centígrados. E temos também o Pio Saqueng Chingango, que diz a história do Major Lussati ainda está mal contada, ele está apenas a passar em frente. João Lourenço não é bem-vindo na presidência angolana. MPLA fora, é o clamor do povo, isto é o que pensa o nosso amigo internauta Pio. Não se esqueça, pode ir às nossas redes sociais e dizer-nos o que é que pensa sobre o impacto que poderá ter sobre a presidência de João Lourenço e sobre a imagem do próprio presidente, este caso do Major Lussati. E pronto, de todos se despede Ana Guedes, um abraço, vou voltar para a semana. Até lá, fiquem bem, boa semana, cheia de saúde e, como sempre, bye bye.